Shalom, shalom, a paz do Senhor. Houve algum problema técnico, então tivemos que recuar e começar novamente. Amados em Cristo Jesus, vamos aqui então retomar, começar de novo, porque estávamos no princípio. O ensino que eu quero trazer aqui hoje, a preparação que na verdade da exposição que vamos fazer no próximo trabalho. O que eu quero trazer hoje aqui? Hoje eu quero trazer um tema que é a desconstrução das falsas doutrinas e que tem como subtítulo os sinais para identificarmos os falsos ensinos e os falsos ensinos e os seus mestres. Por que eu venho trazer esse ensino? Esse ensino, na verdade, é para nós podermos compreender, entender. Quando eu trazer o próximo estudo, para nós sabermos onde é que estamos e o porquê e a razão que nós queremos despertar ou trazer à igreja esta mensagem. Porque, na verdade, nós temos que, a partir desse ensino, nós vamos entender de onde é que nós saímos e aonde estamos a ir e o porquê e aonde estamos de momento, entende? Então, siga conosco, vamos meditar, vamos trazer aqui à luz muita coisa que tem a ver também com o passado histórico da igreja, apostasias, heresias, tudo que vier. Então, vamos começar pela desconstrução. Se estamos a falar da desconstrução das falsas doutrinas, então nós vamos começar aqui a definir o que é a desconstrução. A desconstrução, na verdade, significa a desmontagem, decomposição dos elementos do texto que desejam, aliás, que estejam dissimulados. No caso, estaremos a destruir fortalezas e altivez e colocando-as submissas à santa palavra de Deus, conforme as suas sãs doutrinas, pautadas nas sagradas escrituras, contextualizando-as a palavra de Deus, devolvendo o seu verdadeiro sentido de interpretação, plano e propósito divino. Então, o que é que nós estaríamos a fazer? Teríamos a desconstruir a dissimulação de certos textos que nos foram passados erradamente para trazermos a verdade desta mesma interpretação. Ok. Também, na prática, estaremos a desconstruir a imagem de Deus e seu Filho Jesus Cristo e Espírito Santo causado pelas falsas doutrinas. Nós sabemos que há uma falsa representação ou má representação, que a gente chama de misrepresentation of the word of God and God. Quer dizer, há uma falsa representação de Deus e a palavra de Deus. Porque quem se converteu nesse período de heresias, quem se converteu desse, vamos assim dizer, a partir dos anos 98, 97 para cá, por causa da Angola, nós estaríamos diante de algumas igrejas que pregaram muita heresia. Algumas ainda permaneceram, mas muitas delas, principalmente as neopentecostais e outras, elas trouxeram muitas heresias. E se você converteu-se naquela fase, você tem um ensino deformado, você conhece mal Deus, não sabe quem é Deus. Por quê? Vamos dar um exemplo. Na desconstrução dessa má imagem que eles causaram de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o que é que acontece? Os falsos ensinos trouxeram um Deus cafetão, não é verdade? O Deus ferrenta, aquele Deus que te emprestou dinheiro e na verdade ele vai te cobrar a todo custo, quer o dinheiro de volta, ok? O Deus agiota, que na verdade é esta imagem que construíram em torno de Deus como o Deus que te emprestou dinheiro e você deve devolver a todo custo. Aquele empréstimo ilegal. O Deus Loan Shark, que na verdade o Loan Shark também é a mesma coisa. O Deus que te emprestou dinheiro e ele vai te cobrar com juros. E caso você não pagar, você vai sofrer consequências, que ele vai te ferrar. A máquina de cassino, o Deus que você, na verdade, conhece como aquele Deus que você coloca dinheiro e tira muito dinheiro, ganha muito dinheiro com ele colocando um bocadinho de dinheiro. O vendedor de bênçãos, quer dizer, o Deus que você dá dinheiro e em troca do dinheiro que você lhe dá, você recebe uma chuva de bênçãos. Então, esses são os danos que os falsos ensinos, as heresias, os falsos profetas, os falsos pastores
causam ao nome de Deus. O ensino deformado, ao ser dado ao povo, causa esta má imagem, esta misrepresentation of God Himself. Entende? Então nós vimos o que é falso. Estamos a falar das falsas doutrinas, não é? O que é falso? Falsas, na verdade, como no caso das doutrinas, significa a falsificação, a perversão da verdade, que é uma forma de mentira, dissimulação ou manipulação da verdade, que podemos chamar de counterfeit. Counterfeit quer dizer, na verdade, é a falsificação. Então, a mentira, a falsidade, não é o inverso da verdade. A mentira, a falsidade, é a perversão da verdade. Quer dizer, é mascarar a verdade, é trazer, aliás, a mentira mascarada como verdade. Por isso Jesus Cristo disse que eles viriam como ovelhas, mas no seu interior eles são lobos devoradores. Porque eles iriam, e depois de outra passagem Jesus diz que ele se manifesta, Satanás, como anjo de luz. Satanás se manifesta como anjo de luz. Satanás nunca vai aparecer e dizer que eu sou Satanás. Ele vai sempre mascarar-se como anjo de luz. E é o que está a acontecer com essa corja de falsos profetas, falsos pastores, que trazem os falsos ensinos e as suas falsas doutrinas. Aleluia? Então, o que são doutrinas, na verdade? Doutrinas são princípios que servem de base de um sistema cristão baseado na palavra de Deus e reafirmados por Jesus Cristo. Entende? Quer dizer que a reafirmação por Jesus Cristo é que determina o que é doutrina para a igreja hoje. Tudo que Jesus reafirmou no Novo Testamento é que é doutrina, é a base da doutrina para a igreja no Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo, nos seus ensinos, fala com relação à sombra da imagem. A sombra da imagem. Quer dizer que, na verdade, muito dos rituais no Velho Testamento representavam Jesus Cristo ele mesmo, aquele que estava para vir. Entende? Aquele que estava para vir. A representação de Jesus Cristo ele mesmo, o que estava para vir. Então, quando Jesus, a partir do versículo Mateus 4, quando Jesus depois entra para o 5, quando ele começa a trazer a mensagem do monte, a primeira pregação de Jesus Cristo, o primeiro sermão de Jesus depois dele vir do deserto, Jesus Cristo, na verdade, começa a determinar, a ensinar a sua doutrina. E nada mais, nada menos, ele não fala por si, ele começa a trazer reafirmações dos livros de Deuteronômio. Ele começa a trazer à luz a verdade, reafirma a verdade do que era a vida do cristão ou daquele que é nascido de novo, no Novo Testamento. Amém? Então, vamos lá. Se estamos a falar disso, então nós vamos entender que também, agora falando do subtexto, vamos procurar entender quais são os sinais para identificarmos os falsos ensinos e os seus mestres. Aleluia. Então nós vimos o quê? Os falsos ensinos começaram através das suas heresias. Os ensinos não começaram nada mais, nada menos por heresia. O que são heresia? É o ensino perverso da verdade, é aquilo que... Vamos lá, porque a definição diz em si próprio. Falsa interpretação, descontextualizadas, intencional para satisfazer a própria pessoa. Isto é que é heresia. As heresias é a falsa interpretação, descontextualizadas, intencional, ok? Para a satisfação da própria pessoa. Quer dizer que quando você está diante de uma heresia,
o pregador dessa heresia, ele está a descontextualizar, tirar a origem verdadeira do texto para satisfazer a ele mesmo como pregador, ou como pastor, ou proclamado pastor daquela igreja. Amém? É uma heresia intencional que tem como objetivo satisfazer a pessoa que está a pregar. Amém? Então o que é que vimos? Porque, na verdade, os erros doutrinais é algo que todos nós cometemos. Quando falamos de erros doutrinais, são erros que todos, cada um de nós, todos nós somos, vamos assim dizer, podemos cometê-los. Vamos cometer por quê? Cometemos os erros doutrinais por falta de conhecimento, de não ter feito um estudo aprofundado e extensivo do texto. Não é verdade? Se nós não fizermos um estudo aprofundado do texto, se não tivermos uma preparação, nós podemos cometer erros doutrinais ou erros de ensino. Não é verdade? Agora, o que é que se faz? A falsa e má interpretação intencional é que é heresia. E essa heresia dá origem a falsas doutrinas. Porque quando um chamado servo, um pastor, vai ensinando coisas erradas, são heresias, porque é intencional o que ele vai ensinar, isso depois vai criar falsas doutrinas. Por isso é que temos falsas doutrinas hoje como não tocar no meu ungido, quer dizer, descontextualizaram a palavra. Tem heresias como... tem heresias... Há muitas, não sei como podia... São várias. Tem heresias como não julgar para não ser julgado, que descontextualizando isso, eles trazem um ensino. O ensino fica como se você não pode chamar a atenção do erro de nenhum ensino, e que não é a verdade, não é isso. Você está a entender? Porque isso tira o ensino fora de contexto, porque Jesus Cristo se referiu não julgar, não fazer um julgamento hipócrita. O que é hipocrisia? É você julgar o teu irmão por alguma coisa que ele esteja a fazer, que você também faz o mesmo ou faz pior que ele. Amém? Mas quanto ao ensino da palavra, a Bíblia é bem clara na sã doutrina da Bíblia Sagrada, através dos ensinos de Paulo, de Jesus Cristo, Paulo e o próprio profeta João Batista e todos os apóstolos, que é necessário a repreensão do falso ensino que os falsos profetas trazem. E outra coisa, nós não, quando descobrimos, pela revelação da palavra, pelo ensino, que o indivíduo é um falso profeta, a Bíblia incentiva-nos a não termos nem sequer medo dele. Aleluia. A Bíblia ensina nem sequer temos medo de um falso profeta. Ele não merece nem sequer o nosso respeito. E porque no Velho Testamento, o falso profeta tinha de ser apedrejado. Mas nós estamos estamos na graça. A Bíblia Sagrada já não nos incentiva a fazer isso. Mas sim que, através das profecias bíblicas, mostra-nos que os falsos profetas viriam como castigo, como juízo daqueles que não aceitam ou não querem a verdade. Tanto o falso profeta, como o falso mestre, o falso pastor. Aleluia? Então as falsas doutrinas é que levam à apostasia. As falsas doutrinas ensinadas à igreja levam à apostasia. O que é apostasia? Apostasia, na verdade, é o evangelho diferenciado que ofende o nosso Deus. É o desvio da fé. É quando as pessoas se desviam completamente da fé. Quem nós podemos considerar que está apostatado? O falso profeta é um apóstata. O falso mestre é um apóstata. Porque ele não está a cometer erros doutrinais.
mas ele está a praticar heresias. Se ele está a praticar heresia, é intencional, e essas heresias vão criar as falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas vai ser o estilo de vida dele, da igreja, e ele se apostata. O apostatado pode ser tanto falso profeta como membro daquela igreja também. Porque temos membros apostatados da igreja porque eles deixam de fazer o que a sã doutrina de Deus ensina, e eles passam a estar em obediência total ao falso profeta, ao falso pastor, ao falso mestre. Então Jesus Cristo não tem lugar naquele coração e naquela igreja. Aleluia. Amém. Então, objetivos. Aliás, vamos falar dos sinais e objetivos. Quer dizer que o falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, ele estará no seu ministério. Haverá sinais, e esses sinais terão objetivos. Então nós vamos tratar disso agora. Aleluia. Primeiro ponto. Como vamos identificar esse falso profeta? Já falamos das falsas doutrinas, da apostasia, das heresias, do falso ensino, tudo isso. Ok. Então vamos lá. Ponto 1. O que é que nós temos? O falso profeta é alguém, ou falso apóstolo, falso mestre, falso pastor. É alguém que vai criar uma falsa percepção de ser algo especial. Vamos ler. Bem, o que é isso? Falsa percepção de ser algo especial. Ele vai fazer-se de alguém que está a trazer algo novo. Preste bem atenção nisso que Se você tem uma esferográfica, pode escrever. Preste bem atenção. Ele vai fazer de conta, ou vai trazer essa falsa percepção de que ele está a trazer algo novo. Quando digo algo novo, dá a dizer o quê? Talvez uma revelação extra bíblica, quer dizer, ele vai falar alguma coisa, ele vai falar de sonhos, visões, revelações, aparições falsas. Amém? Falsas. Por quê? Porque ele vai contrariar a Bíblia Sagrada com as suas revelações. Ele vai contrariar as Escrituras Sagradas. Porque mesmo as falsas igrejas, as seitas que foram formadas, que existem hoje, elas todas não foram fundadas na revelação ou no conhecimento da palavra. Elas foram fundadas em revelações extra-bíblicas que aquele ou aquele cidadão teve, ele vai dizer que teve com Deus. Vamos lá ver. Vai trazer uma espécie, ele vai apresentar a falsa percepção de que ele tem um super conhecimento ou é super dotado. Ele vai fazer ênfase na unção. Preste bem atenção. O falso mestre, falso pastor, vai fazer muita ênfase na unção. Vai dizer, ele é ungido. Está a entender? Ele dá meia volta, ensina alguma coisa, mas ele vai falar da unção. Eu, ungido, a unção que está em mim. Vais notar que essa expressão será muito repetitiva. Várias vezes ele vai falar da unção. Mas essa apresentação de falar de unção é uma forma de aprisionamento, é uma forma de intimidação. Porque ele quer parecer que é algo especial. Que ele não é, na verdade. Amém? Porque ao falar da unção, ele quer criar uma imagem de iluminado. Amém? Em conhecimento divino, e que uma revelação especial, e que ele tem uma relação especial e íntima com Deus. Tudo para atrair multidões, e muitos até com um falso chamado no Evangelho. E muitos desses falsos mestres e falsos pastores
são pessoas que Deus nem sequer os chamou. Deus nunca chamou esses servos. Eles não têm qualquer relação com Deus, mas eles simplesmente viram uma oportunidade de fazer negócio da fé. Amém? Eles também vão fazer, apresentam, aliás, uma forma de orgulho, soberba, ego inflamado, centrados em si mesmo como sendo sábios. Quer dizer, eles são sábios no seu próprio entendimento. Eles vão se apresentar com orgulho inflamado, ego, soberba. Você vai encontrar estas coisas num falso mestre. A soberba, porque Jesus Cristo ensina-nos que o servo do Senhor é o serviçal. E de maneira nenhuma ele diz que não siga o exemplo daqueles que estão no palácio. Porque os que estão no palácio, está-se a referir do rei e também dos políticos hoje, porque ele diz que os que estão no palácio se assenhoriam ao povo, quer dizer, eles se tornam chefes do povo. Mas não seja assim entre nós. Pedro ensina isto. Aleluia. Jesus Cristo também. Jesus Cristo na verdade. Amém? Então vimos o quê? E vão apresentar, na verdade, obras do falso espírito. Amém? E o falso evangelho. Obras que são do falso espírito e do falso evangelho. Porque quem enche o coração do falso mestre, do falso profeta de orgulho, é o diabo Satanás. Satanás é que enche de orgulho. Você fica cheio da soberba, orgulho. É Satanás que coloca aquilo para lhe aprisionar. Porque Satanás vai levando o estado do seu coração de altivez até ele não poder recuar mais. E ele permanece aí. Amém? Segundo ponto, sinal que podemos ver do falso mestre. A promoção própria e individual. O falso mestre, falso profeta, você vai notar que todo o seu ministério, o seu trabalho, gira em torno dele mesmo. O que existe ali é a promoção dele. Vamos lá ver como é que eles tentam promover eles. Vamos ver. Adoram, amam ser bajulados e idolatrados. Você vai notar que em torno do falso mestre e falso profeta, a idolatria ou a bajulação à pessoa dele, ele adora, ele endorsa. Quer dizer que ele incentiva a lhe fazerem isso. Amém? O uso de, por exemplo, de títulos como doutores, reverendos, apóstolos, profeta, mestres. Não estou a dizer que não existam reverendos, no caso, e que não existam doutores. Mas essas ênfases, quando eles fazem, estou a dizer daqueles que estão no engano, eles fazem intencionalmente. Aquilo é uma espécie, criam um título para intimidação e é uma promoção própria do seu nome. O que está em jogo ali não é o Evangelho de Cristo, não é Jesus Cristo, é ele mesmo, por causa do ego do seu coração. Amém? Centrado neles mesmos, fora de Cristo, e a autoaplicação de títulos. Muitas das vezes ele começa como reverendo ou pastor, depois ele depois fica apóstolo, depois fica uns são apóstolo, profeta, uma série de coisas que eles criam em cerca de... Estão preocupados com o título e gostam de ser chamados pelo título. Amém? Se você lhe chamar pelo nome, ele vai sentir-se ofendido. Amém? Outro aspecto que nós vamos notar no ensino dos falsos mestres, no ministério dos sinais que podemos notar destes falsos. O que eles vão fazer? A colocação de fotografias. Eles estão
muito interessados e preocupados com a promoção própria, colocar fotografias no altar, quando eles estão a pregar, materiais da igreja vêm com a foto dele, querem colocar-se em placais publicitários, muitas vezes começam sozinhos, depois ele põe ele e a mulher, aparece como o casal ideal do Jardim do Éden, todas essas coisas que eles vão fazer, tudo para a promoção própria, porque ele está interessado no marketing, na publicidade da sua imagem e não de Deus. E ao ponto de muitos deles, nos seus altares ou nos seus púlpitos, ao pregarem, ele vai colocar sempre a fazer ênfase da fotografia dele. E ele tem vocês vão notar que eles têm muito prazer nessas coisas. Uns vão dar camisolas ao povo, para o povo vestir a camisola com a cara dele. As camisolas da igreja, quando tem uma atividade, coloca sempre a foto dele, porque tudo isso está centrado na promoção deles mesmos. Amém? Amém. Então, estes são, na verdade, os sinais que nós vamos notar destes falsos mestres. Outro aspecto que nós vamos notar no falso ensino desses mestres, ou os sinais, a popularidade e a fama. Eles estão interessados na popularidade e a fama. Buscam ter à volta dele pessoas totalmente obedientes e que concordam com tudo que eles fazem. Pessoas que vão lhes ter como Deus. Nunca vão encontrar absolutamente nada de errado com o que ele faz. Seja bom ou mau, para eles está tudo bem. É servo de Deus, é pastor, ele não erra. É isso que você vai encontrar, um dos sinais também do falso mestre. Muitas vezes, já falei dos documentos, logos da igreja, há um desejo desenfreado em publicidade, também já falei, e depois o desejo de ir para a mídia, também há um desejo desenfreado desses indivíduos de irem para a mídia. Para quê? Para satisfazer o seu orgulho, a sua autopromoção, a fama. É o que eles mais querem, está centrado nisso. Nos anúncios publicitários também deturpados, vimos quando criam as suas atividades, falsamente representado, o marketing em torno dele, em satisfazer a demanda, a procura e criar a oferta da falsa mensagem para satisfazer quem as procura. Quer dizer, o falso mestre, ele vai olhar em torno da necessidade que as pessoas na sua vida diária têm e ele vai procurar satisfazer, ser conivente, trazendo uma mensagem falsa para satisfazer o desejo do povo. Amém? Pregam que todos gostam de ouvir, falam de crises financeiras, ok? Família, casa, carro, negócio, prosperidade, saúde, casamento, emprego. Apresentam soluções enganosas, autoajuda e identificam o diabo como o causador e daí aprisionam suas presas que é tudo o que o mundo procura. Amém? Então, estas são as bases do ensino dos falsos mestres, que eles vão ensinar. Porque eles sabem o que o mundo procura. Aliás, ele conhece as necessidades e do dia a dia, porque ele também é um ser humano. Então, ele vai satisfazer com a falsa mensagem, falso evangelho, para satisfazer esta demanda e esta procura. Ele vai pregar
o que o povo quer ouvir. E é aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que ajuntarão mestre para satisfazer a coceira dos seus ouvidos. Quer dizer que ele, ao fazer isso, depois ele vai convidar outros falsos mestres na chamada conferência disso, conferência daquilo, tudo para satisfazerem o que você quer ouvir e, na verdade, satisfazerem também o teu ego, aquilo que você deseja. Inflamarem também o teu ego para você ficar, meu Deus, vamos assim dizer, cauterizado na falsa mensagem que eles pregam. Aleluia. Quarto ponto, sinal. Muitos deles vivem em desobediência, desfalsadamente e camuflados. Quer dizer, esses indivíduos que apresentam-se como servos de Deus, eles no seu interior são lobos devoradores. O que é que se passa? Eles são discretos e camuflados e eloquentes, pessoas que falam bem, expressam-se bem, mas na verdade, no seu interior, a sua agenda é tão secreta e oculta e em trevas. Então o que é que eles fazem? Apresentam-se uma forma de santidade ou respeitosos, mas tudo isso é uma máscara. Eles apresentam uma forma de santidade como pessoas respeitosas, mas tudo isso é uma máscara. Por isso é que há pessoas, mas por serem deformadas pelo ensino desses falsos mestres, eles, quando vêm a conhecer na verdade a vida que esses homens levam, eles depois entendem que eles não são homens de Deus, mas eles apenas saem, fogem e não dizem nada. Por quê? Porque ele não vai dizer nada, porque o ensino que lhe foi dado é que não toques no ungido, não julgueis para não ser julgado. Falsa doutrina, porque descontextualizam a mensagem. Porque você não vai julgar, eu já falei no princípio, não vai fazer um julgamento hipócrita, mas a exposição do falso ensino é missão de todo que é servo de Deus fazer. Amém? Assim como vimos os seus santos apóstolos. Ok. Eles torcem as escrituras com heresias, idolatria, desobedecem a Cristo, tudo camuflado e falsificadamente. Não pregam arrependimento. Muitos não pregam também contra o pecado, ok? Encobertam o pecado dos grandes contribuintes. Estamos a falar daqueles que contribuem muito na igreja, mesmo que estão em pecado. Já viram que em muitas das igrejas dos falsos mestres, quem faz a linha da frente da igreja são pessoas que verdadeiramente nem são cristãos, mas são pessoas que na sociedade ocupam uma certa posição. Ele puxa esses indivíduos para ficarem como presbítero da igreja, diácono, ancião, só para lhes aprisionar. E esses indivíduos, mesmo estando em pecado, eles não chamam atenção, não repreendem o pecado neles. Tem que ser conivente para aquela ovelha ou para aquele membro permanecer lá e continuar a contribuir na sua igreja. Obra do mal. Amém? Amém. Eles não amam a Deus e não são convertidos. O falso profeta, o falso mestre, verdadeiramente, e no seu íntimo ele sabe, eles não são convertidos. Eles não são convertidos. Eles não têm Cristo. Mas eles camuflam, eles usam essa máscara como se fossem servos de Deus, como se fossem verdadeiramente cristãos. Vais encontrar, eles não são convertidos. Porque quem prega apostasia não pode ser uma pessoa convertida verdadeiramente, que experimentou o novo nascimento. Aleluia. Não pregam os céus, um dos grandes fatos. Eles não estão interessados em te falar do reino do céu, do reino vindouro, daquilo que nós esperamos. Não, eles não vão te falar disso. Se eles vão falar esporadicamente e camufladamente assim, rápido, para não ficar... Porque eles também sabem tentar disfarçar. Então o que eles te pregam? Eles pregam-te o reino deste mundo.
O evangelho deles é o quê? É o reino deste mundo, o evangelho horizontal. Qual é o evangelho horizontal? O evangelho horizontal é o evangelho que trata das questões aqui eternamente da terra. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te fazer o casamento, você vai ser próspero, você vai... É o que eles falam. Amém? Falam da terra, do que podes comer da terra, do que podes conquistar. Tiram-te do teu foco de Jesus Cristo nos céus, aonde vem a nossa esperança, para vos colocar a um evangelho terreno. Pregam-te o amor a este mundo, que você deve amar o mundo e tudo que nele há. Já viram que isso é o contrário? Porque eles só falam da vida aqui, falam de tudo. Eles te colocam você amar o mundo. Você fica a amar este mundo, que é contrário às escrituras. Amém? Vive em forma de pecado, já falamos, e as suas mentes, pelo engano, creem em uma forma placebo de salvação. Quer dizer que esses falsos mestres, eles acreditam numa falsa salvação. Eles creem que eles, mesmo andando contrariamente à vontade de Deus, que de uma forma ou de outra Deus pode lhes salvar, ou vai lhes salvar. Por isso eu chamo placebo. É como se você toma alguma coisa que pensa que é um medicamento, mas não é. Mas na verdade você está apenas a criar uma hipnose na tua mente para não sentir a dor. Porque o comprimido que te deram é um rebuçado. Mas você, se interiorizar que aquele comprimido é para dor de cabeça ou para dor do que você esteja a sentir, você vai acabar não sentindo a dor, mas não é porque a dor foi retirada. É apenas o placebo. Você entrou naquele estado. A tua mente é que faz crer, ou vai eliminar o ponto da dor, e você vai sentir como se não tivesse dor, mas a dor está aí. Amém? Falamos da salvação placebo, não é verdade? Creem em uma forma placebo de salvação, uma falsa salvação que eles creem que na verdade o quê? Suas mentes estão aprisionadas pelo diabo. São completamente carnais e materialistas. Porque Deus os entregou a uma mente depravada, conforme diz Romano. Quer dizer, você vai chegar a um momento, a você observar esses falsos mestres, você vai procurar saber, quando você despertar, você vai procurar saber como é possível que ele não consegue se arrepender. A Bíblia diz, em Romanos, que Deus os entrega a uma mente depravada para eles fazerem aquilo que é o erro. A operação do erro começa a habitar nele, começa a agir neles. Deus é que os entrega a mente depravada. Por conta deles têm manuseado a palavra de Deus erradamente, usado de ensinos errados. Deus os entrega como juízo a uma mente depravada. Por isso é que em Hebreus também a Bíblia fala que é dificilmente renovar um servo deste novamente, quer dizer, para ele voltar novamente a se renovar em Deus. Por quê? Porque ele experimentou algumas coisas espirituais e, ao fazer as coisas que ele faz, ele na verdade está crucificando novamente Jesus Cristo e colocando o Senhor na cruz, exposto à vergonha. Quer dizer, é uma infâmia completa. Aleluia. Outro aspecto dos falsos mestres, dos falsos profetas, eles são completamente mentirosos. Amém? Não importa quem ele seja, todos que eu vou apresentar aqui são mentirosos. Eles mentem compulsivamente todos os dias. Não há nenhuma pregação que esses mestres fazem, que eles não mentem, que eles não enganam o povo. Eles são completamente mentirosos. E alguns de vocês vão descobrir isso. Aleluia. Quinto sinal. Sinais e maravilhas. Aleluia. O falso mestre, sendo ele até, se for um falso pregador de heresia, como os que eu vou expor no próximo capítulo, ele pode até ser um pregador da palavra, mas ele
ou vai trazer alguém, ou vai ele próprio, mas ele vai procurar a fazer com que no seu ministério haja uma manifestação de sinais e maravilha, prodígios. Assim conforme diz a Bíblia. Ele vai vão trazer sinais e maravilhas, prodígios da mentira. Seja ele por feitiçaria, seja ele por rituais, seja ele por enganação ou ludibriação. É enganação, a mesma coisa. Vão trazer estas coisas para enganar os incautos, aqueles que não conhecem a verdade. Tarde ou cedo, o falso mestre vai fazer isso. Amém? Se ele não for o falso profeta que já começa o ministério desde o princípio com sinais e maravilhas da mentira, o falso mestre também vai enquadrar estes sinais. Glória a Deus. Então, no do ministério do falso profeta, do falso apóstolo, do pastor ou mestre, obrigatoriamente, como parte de seu marketing para atrair pessoas, ele vai criar sinais, maravilhas falsas. Os prodígios vão acontecer como parte da manipulação que ao longo do tempo as pessoas muitas delas vão descobrir. Tudo operado pelo engano, a falsidade, a mentira. Entre a feitiçaria, rituais, exorcismo, bruxaria, ocultismo, tudo camuflado que depois poderá vir a ser indiscreto. A falsa manifestação ilusória e enganosa. Amém? Conforme diz Mateus. Amém? O que Mateus diz? Que eles naquele dia dirão: em teu nome não fizemos isso, fizemos aquilo. Então estamos ali na presença. Terminamos a apresentação dos sinais, aliás, dos sinais para identificarmos os falsos mestres. Aleluia. Então, com isso quero dizer o quê? Dando continuidade a esse ensino, é para dizer que se você prestar atenção em todos estes sinais, o amado vai ver que vai identificar os falsos mestres. Quanto às escrituras ligadas a isso, eu poderei talvez colocar no rodapé da nossa gravação do YouTube, ou então da página do YouTube, ou então desta live do Facebook. Então, ficamos por aqui. Shalom, a paz do Senhor. E aguardemos o próximo ensino durante o final de semana, que vai ser a exposição dos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, aliás, os falsos ensinos, que serão 2 pastores que vai ser exposto aqui, que seria, que eu já mencionei da vez passada. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe.